preciso. Esse tema ele está associado à nossa natureza. E poucos são os que falam acerca do pecado. O pecado ele não é um tema que atrai muitas pessoas, porque ele vai falar daquilo que praticamos ou deixamos de praticar. E só que eu não quero tratar desse assunto como algo polêmico, mas traduzir esse tema, eu acredito que ficará melhor até para que possamos absorver os ensinamentos aqui, se tratarmos dele como perguntas. E eu elaborei, estudando alguma destas perguntas, que nós vamos analisar as respostas que as Escrituras dão a estas perguntas. Ficou claro? A gente precisa buscar conhecimento através das Escrituras, porque tendo noção, tendo realmente conhecimento, com certeza seremos mais atentos, seremos mais cuidadosos, porque nós nestes últimos dias estamos vivendo momentos onde o homem anda praticando muitos pecados. E o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Mas para que isso mude, o homem precisa se arrepender dos pecados, aceitando a Jesus, seu Filho, como Salvador. Então, essa distância que havia torna-se agora possível religar, porque através de Jesus Cristo nós temos esta comunhão de volta com o Pai. E o tema de hoje está baseado no texto que nós lemos. Nós lemos a primeira carta, de João, capítulo 1. E eu quero pegar este versículo que eu vou chamar de versículo chave. É o versículo de número 8. Versículo 8 vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Amém? Agora repita você: 1, 2, 3. Iniciar uma pequena introdução dizendo para os irmãos o seguinte: o pecado ele não é um problema de apenas um indivíduo. O pecado, na verdade, ele é um problema de todos os seres humanos. E eu posso afirmar aqui nessa noite que não existe pecado cujas causas, podemos assim dizer, não estejam na humanidade inteira, e cuja as consequências não atinjam toda a humanidade. Eu tenho estudado esse tema e observo uma coisa: o homem, ele é pecador, e o homem ele demonstra, quando a gente olha para o homem na totalidade, todos pecaram, como a Bíblia diz, todos pecaram. Então, como todos pecaram, todo homem, ele é pecador.
Você está entendendo isso? Amém. Todos nós temos essa ação, voluntariamente ou involuntariamente. E tratando-se disso, nós vamos estudar aqui algumas respostas que a Bíblia dá para algumas perguntas associadas ao pecado e os seus efeitos na vida do homem. A primeira pergunta que nós vamos procurar ajuda nas Escrituras para responder é essa: o que é o pecado original? Não sei se você já ouviu esse tema, você já ouviu alguém tratar desse tema, mas esse tema ele é muito polêmico, um tema muito estudado. Mas a primeira pergunta que eu faço aqui, e nós vamos buscar juntos respostas: o que é o primeiro pecado? Qual é o pecado original, né? E uma segunda pergunta baseada nesta mesma: por que somos culpados pelo pecado de Adão? Você já deve ter ouvido essa afirmação, dizendo que justamente Adão, o primeiro homem que pecou, e consequentemente todos que são filhos, né, desta geração que veio crescendo até os dias de hoje. E nós entendemos que nós herdamos esta característica, uma vez que o primeiro homem caiu desobedecendo a Deus, né? E eu começo aqui falando desse tema, até para quebrar um pouco o gelo, porque como se trata desse tema, algumas pessoas ficam até se segurando e agarrando no banco, dizendo assim: o que será que vai vir aí, né? Mas nessa tarde eu estava me lembrando de uma campanha que foi veiculada há muitos anos atrás, e era o marketing desta empresa. E eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas havia uma pergunta para justamente trazer curiosidade para quem adquiria esse produto. A pergunta era essa: nosso produto é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Então quem consumia ficava na dúvida, e justamente consumia para poder tentar responder a pergunta que era feita naquela época em que se anunciava esse produto. Então, baseado nisso, eu extraio também uma pergunta: o homem é pecador porque comete pecados, ou comete pecados porque é pecador? Você veja onde é que vai a nossa mente quando passamos a estudar as Escrituras. Eu vou repetir o que perguntei, até para que você que veio hoje aprender, anote. E eu louvo a Deus porque quem quer aprender, ele sempre está escrevendo. Eu aprendi isso muito cedo. Quem quer aprender, ele sempre está anotando as coisas que talvez nunca mais ele vai ouvir. O homem é pecador porque comete pecados, ou comete pecados porque é pecador? Quando a gente passa a conhecer as Escrituras, a própria Escritura atesta que todo ser humano, qualquer que seja, primeiro, a sua idade, a sua raça, a sua nacionalidade, quer dizer, o país aonde ele nasceu, você vai observar que ele está desqualificado desde o seu nascimento, porque ele tem uma natureza que nós chamamos de decaída, uma natureza decaída por causa do pecado, não só de Adão, mas também de Eva. É uma associação.
Você vai entender, e 1 João que eu li, já nos dá um grande norte em tudo isso. Você vai entender que todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Nós trazemos conosco essa, eu não posso chamar, de uma coisa boa. Herança geralmente é uma coisa boa, dependendo do foco, dependendo do olhar ou de quem recebe ou de quem deu. Mas geralmente herança é algo bom. Mas nós herdamos, nós trazemos conosco isso. E veja que todos nós temos uma inclinação para o pecado. Você pode ver que alguns têm uma inclinação para pecar de uma maneira, outros um outro tipo de inclinação. Mas todos nós, todos os seres humanos, têm por si uma inclinação ao pecado. 1 João capítulo de número 1 que nós lemos, verso de número 8 ao 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Olha só que interessante. E olha que eu já cheguei a ver algumas manifestações parecidas com esta afirmação, Alguns que, por entender que deve ser santo, já até acham que são santos e não pecam mais. Na verdade, essa afirmação, ela gera uma pergunta, e eu não vou entrar no mérito, eu estou apenas respondendo a pergunta que foi feita. Mas você veja que todo homem peca, e se ele disser que não peca, ele já está pecando. Você está entendendo aqui a resposta que nós já estamos tendo automaticamente? Se dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Então veja que no verso 9 diz assim: se confessarmos o que? Os nossos pecados, Ele é fiel. Para quê? Para perdoar, não é isso? Ele é fiel para quê? Perdoar o quê? E nos de toda. Agora, olha a resposta que está no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, agora a pergunta mudou. Eu já vi afirmações, eu estou falando para vocês, isso é muito polêmico. Algumas pessoas dizem assim: mas eu não pego, eu ando e não pego. Mas a própria palavra de Deus, ela está dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Olha grave como é isso. Por quê? E a sua palavra, olha, irmão, se eu disser que eu não cometo pecado, eu estou mentindo para mim mesmo, chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está mais em mim. Isso é muito sério. E em todos os lugares você vai entender que nós vamos encontrar pessoas violando padrões sócios morais na sociedade, e padrões que também são éticos, porque precisa haver ética, precisa haver respeito mútuo. Isso não é só por quem serve a Deus, eu estou falando de coisas morais e éticas. Nós vamos ver pessoas violando, e até espirituais, que já foram até estabelecidas, e agora nós estamos falando dos cristãos. Você quer ver prova disso? Aos Romanos, Romanos capítulo de número 5, abra sua Bíblia, a
Acompanhe a leitura e o estudo da palavra de Deus. Olha só, verso 12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você veja que é uma declaração afirmativa, não deixa dúvida aqui. Agora veja o que está escrito no verso 13: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, agora ele vai dar o título, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Agora, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não, você tem que falar forte esse nome, não. Eu não estou falando o nome de um homem comum, eu estou falando daquele que é sobre todos os nomes. O seu nome está sobre todos os nomes, a saber, Jesus. Isso, fale com alegria e com autoridade, porque há poder no nome de Jesus. Agora, entenda uma coisa. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, isso é muito sério, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Você está vendo o detalhe aqui? Porque somos justificados, porque Jesus ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi fiel. E o autor aos Hebreus que declara isso, fiel até a morte de cruz. Ele deixou bem claro como foi que Jesus padeceu. Então você observa uma coisa: se eu pequei, se eu sou pecador e já trago isso comigo, só tem um meio de eu receber a justiça divina, é por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador. Você está entendendo? Ninguém, veja bem, ninguém os guarda perfeitamente, irmãos. Ninguém. Nós precisamos entender. Vou voltar aqui à pergunta, principalmente para você que talvez ligou agora, está conectado agora. A pergunta é: o que é o pecado original? E por que somos culpados pelo pecado de Adão? O pecado original já estamos tratando. A resposta está praticamente dada. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso colocar. Primeiro, existe uma colocação de um escritor chamado Schaeffer. Schaeffer, ele assinala dizendo o seguinte, falando do pecado: o termo pecado original
ele carrega consigo duas implicações. Primeiro, Schaeffer vai afirmar que o primeiro pecado, ele é o pecado da raça, e o segundo é o estado do homem em todas as gerações subsequentes. Quer dizer, embora eu tenha nascido em qualquer canto da parte do mundo, eu já vou nascer com essa herança. Eu posso ter nascido em um lugar religioso, numa casa religiosa, posso ter nascido num lugar maravilhoso, eu já estou nascendo pecador. Agora, Schaeffer vai falar que o estado do homem em todas as suas gerações subsequentes, como resultado, é o pecado original. Quer dizer, o homem passa a viver, passa a transgredir, passa a pecar. Então, talvez um termo melhor para designar este fato seja, vamos dizer assim, o pecado herdado. Esse pecado herdado, eu também posso mudar também esse título e dizer assim, uma corrupção herdada. Nós herdamos isso, porque no dia que Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas está olhando para aquela árvore ali, você não pode comer dessa árvore. Parece que aquilo que é proibido, parece que é uma atenção maior e um desejo maior pelo desconhecido. Então veja que uma simples observação da natureza humana nos ajuda a verificar que não é necessário ensinar uma criança a pecar, ela já peca. Ela omite. Uma criança, ela já passa a pecar pela própria natureza, ela já carrega consigo isso. E olha, e se ela tiver dentro de casa ou fora de casa exemplos de tais práticas pecaminosas, aí que ela desenvolve. Lembra que nós falamos agora há pouco que o homem tem uma pretensão? Lembra? Ele já é inclinado ao pecado. Aquilo passa a se desenvolver, porque o caráter de uma criança ele vai ser lapidado. Quer dizer, a criança ela começa a entender que aquilo deve ser feito. Psicólogos, eu gosto de ouvir alguns, porque há algumas coisas que a gente pode extrair para usar aqui. Eu me lembro que alguns, falando dessa faixa etária de 3 a 5 e de 5 a 8 anos, chegam a afirmar que tem crianças que, por conta da inocência dela, por ela não entender que aquilo é errado, mas é a inclinação, elas acabam fazendo coisas porque ela talvez viu alguém, ela olhou aqui e disse assim: bom, se aquela pessoa pode fazer isso, por que eu não posso fazer? Crianças que já chegaram a colocar um chocolate no mercado na cintura ou na bolsa e acaba trazendo um transtorno, e o pai já vem com aquela pancadaria toda, espancando a criança, trazendo aqueles títulos todos, quando na verdade deveria se conversar e saber aonde se originou esse, não sei se eu posso usar esse termo, esse apetite, esse prazer de cometer esse tal pecado, ou, falando das nossas leis, esse crime. Então veja que o texto de Romanos, capítulo de número 5, que nós lemos, ele fala bem claro desse assunto. O apóstolo Paulo vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Repita comigo: por um só homem
entrou o pecado no mundo. Então veja que Adão é o introdutor do pecado na raça humana. Há uma ligação clara entre o pecado e Adão e a raça humana, a humanidade, vamos falar assim. 2, repita comigo, por quê? Todos pecaram. Não é uma pergunta, é uma afirmação, porque todos pecaram. É uma resposta, na verdade. Veja que a expressão que Paulo dá aqui, falando aos romanos, nos dá a entender que ela é conclusiva ao analisar a morte como realidade presente na experiência de todos. Veja que a morte que sobreveio por causa do pecado. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a... Então veja que há uma paga quando se pratica o pecado. E se todos morrem como consequência do pecado, então nós vamos concluir, e isso é óbvio, que todos receberam o efeito do pecado em Adão. Três, repita comigo: ofensa de um só. Paulo afirma isso. Veja que uma só ofensa. Por quê? É pela desobediência de um só homem. A incidência destas expressões, como por exemplo, verso 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Verso 17: se pela ofensa de um só, por meio de um só. Verso de número 18: pois assim como por uma só ofensa. Você está entendendo na singularidade da expressão? Deixa aqui bem claro que há uma ligação entre o pecado e Adão. É o que Paulo está tentando demonstrar de uma maneira assim bem didática, como herdamos o pecado. E veja que o pecado ele está ligado à raça humana, à humanidade. Outra expressão que está ligada a tudo isso é o contraste entre Adão e agora Cristo. Repita comigo: o contraste de Adão e Cristo fica notório e destacado aqui nesse texto de Paulo. Se vocês puderem sublinhar, faça isso, até para você não esquecer isso. Paulo vai deixar aqui claro que os efeitos das obras de Cristo, eles caem sobre os que creem. E veja que da mesma maneira que os efeitos da obra de Adão caíram sobre toda a raça humana, eu vou repetir o que estou falando: os efeitos das obras de Cristo. Cristo foi fiel, Cristo se deu por nós, Ele foi entregue como ovelha muda, Ele morreu pelos nossos pecados, na verdade Ele se entregou, deu o seu sangue. Então, através das suas obras, o efeito, ele vem sobre nós. Se há efeitos que são benéficos da obra de um só, Jesus Cristo, como Paulo deixa argumentando nesse segundo aqui, é porque houve os efeitos negativos da obra também de só um homem, Adão. Porque então não haveria necessidade. Se Cristo ele padeceu tudo isso para trazer através dos seus atos com efeitos sobre tudo isso, que são efeitos benéficos, é porque existe lá atrás um efeito maléfico. Por isso Jesus se deu por cada um de nós, por você e por mim. Se
for injusto sofrermos as consequências, é também justo Cristo nos justificar. Isso é muito forte, irmão. Eu vou repetir, porque eu sei que tem pessoas anotando e me assistindo isso. Se for injusto sofrermos as consequências, é também justo Cristo nos justificar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a obra de justificação para resgatar a minha vida que estava condenada à morte. Não é a morte natural aqui que estamos tratando, porque um dia todos nós vamos morrer. Lembra que eu falei das consequências daquilo que herdamos? Nós estamos tratando aqui da segunda morte. Tem pessoas que morrem espiritualmente. Ela já morre aqui naturalmente, porque o corpo volta ao pó, mas espiritualmente também estão condenadas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. O que é perecer, é estragar, é morrer, é acabar, porque aquilo que está estragado tem que ser lançado fora. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa carne, ela vai voltar ao pó, mas no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, essa carne corrupta, ela vai ter que ser transformada numa carne incorruptível, porque por um só homem veio a justiça, e ela veio trazer a sua obra benéfica sobre todos aqueles que creem. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Então, nós vamos concluir esta pergunta que fizemos. Qual é a pergunta para quem está escrevendo? O que é o pecado original e por que somos culpados pelo pecado de Adão? O que conclui-se é que o pecado é uma doença hereditária. Vai passando. Agora, o que eu vou falar é mais sério aí. E tem coisa que você tem que escrever, porque senão você esquece. O pecado é uma doença hereditária, e a própria vontade do homem não pode curá-la. Eu não tenho como me curar sozinho. Você que me assiste não tem como se curar sozinho. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo é o favor de Deus para o homem. Jesus é a cura para essa doença do homem. Nós estamos no tempo do coronavírus, onde todos falam, mas eu não vejo autoridades tratar da maior doença que acompanha o homem. Eu preguei esta palavra dias atrás. A maior doença que acompanha o homem desde a sua existência, que é o pecado. E a cura se chama Jesus. Eu vou repetir para você que está me assistindo. E talvez você de repente falou assim: deixa eu ver o que é que está sendo manifestado agora nesse perfil aqui. E de repente você está ouvindo tudo isso, e você pode estar agora tendo respostas para as suas dúvidas, dizendo: será que é por isso que eu tenho desejo de fumar? Será que é por isso que eu tenho desejo de furtar? Será que é por isso que eu tenho desejo? Será que é isso mesmo? Que o homem não tem como curá-la, mas o Filho de Deus Ele veio trazer a esperança. Bendito seja o seu nome, aleluia. Às vezes eu tenho que dar uma controlada aqui.
Estamos num culto de ensino da palavra de Deus. Vamos lá, primeira pergunta, já respondemos, quer dizer, a palavra de Deus, ela tem respondido. Segunda pergunta, pastor, existem nível ou níveis de pecado? Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, aquele pecado ali é pior do que aquele, ou quem comete esse tipo de pecado. Então a pergunta é essa: existem níveis de pecado? Será que o mesmo pecado daquele que comete pegando a caneta de uma pessoa, uma simples caneta, tem o mesmo percentual daquele que mata alguém? Eu estou fazendo você pensar. Você já viu algumas pessoas que ficam indignadas, dizendo, mas ele fez aquilo, essa pessoa tem que morrer? Eu já ouvi crentes falar isso, que vão nas redes sociais. Aí vem a pergunta: então existem níveis de pecado? E se existem níveis de pecado, qual é o pior deles? Vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso. Mas antes, deixa eu comentar uma coisa. Sabe por que essas perguntas elas são feitas? Vou explicar por quê. A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, historicamente, quando a gente estuda a história dela, né, ela faz uma diferença quando se fala desses pecados, e elas tratam de dois pecados: o pecado mortal e o venal. Aprenda isso. O que significa que alguns que praticam tais pecados são mais hediondos do que os outros. Veja, existe o pecado mortal, que eles tratam assim, né? O pecado mortal é chamado assim porque é suficientemente sério para destruir a graça que eles acreditam que é a graça salvadora da alma. Ele mata a graça e por isso é chamado de pecado mortal. Agora, este conceito ele foi rejeitado pelos reformadores protestantes no século de número 16, uma vez que todo pecado ele é tratado como um pecado mortal no sentido que merece a morte, mas nenhum pecado é mortal, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo que o pior dos pecados é esse, qualificado no sentido de que ser capaz de destruir a salvação que Cristo adquiriu para nós. Todavia, os reformadores não negam a existência de graduações de pecado. Agora, quando eu passo a estudar as Escrituras, acho que eu amo as Escrituras, há mais de uma forma de observar os níveis de pecados. Olha só. Primeiro, deixa eu já responder para você se existem níveis de pecado ou não. Eu vou responder de uma maneira que talvez você vai pensar, poxa, mas isso não é resposta. É uma resposta, e eu vou explicar por que ela é uma resposta. Bom, existem níveis de pecado, pastor? Não e sim. Não e sim. Escute, Tiago capítulo 2, abra sua Bíblia. A culpa legal, nesse sentido, falar de culpa nesse sentido legal, a resposta
É não. Todo pecado, por mais leve que seja, ele é igualmente sério e nos torna legalmente culpados diante de Deus, pois uma transgressão da lei é uma ofensa ao legislador. Quem é o legislador da lei? Eu vou perguntar de novo: quem é o legislador da lei? É Deus. Não foi Ele que deu a lei? Não foi Ele que deu, eu vou usar assim, ó, olha para cá. Toda casa que ela é construída numa altura, não sei se você já viu ou parou para prestar atenção nisso, toda casa elevada, eu gosto de ver essas casas porque eles fazem um tipo de um corredor assim para você olhar a rua, olhar o jardim, olhar. Alguns chamam de sacada, tem gente que chama de vários nomes, mas você já observou o que é colocado no último centímetro ali, aonde há o abismo, não tem mais chão firme, é colocado um parapeito. Não estou ouvindo vocês. Um parapeito. Para que serve o parapeito? Para evitar que a pessoa vá adiante, porque se ela for adiante ela pode morrer, pode se quebrar, se machucar, enfim, muitas coisas podem acontecer. Então existe um limite. Quando Deus deu a lei, Deus colocou limites para o homem. Se o homem não tiver limites, por isso que é interessante, olhe para mim, a criança entender desde pequena, por isso que a Bíblia diz: ensina o menino cedo. E tem gente que pergunta: mas quando é que eu devo começar? Cedo. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina que tem limites. Ensina que é sim, senhor, não, senhor. Limites, respeito, é coisa maravilhosa. E eu trago isso comigo desde a criação dos meus pais. Não foi a religião nem a palavra. A palavra, ela só veio para trazer um efeito maior ainda daquilo que eu já praticava. Então vamos lá. Achou Tiago aí, capítulo de número 2? Amém. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, olha que como isso é muito interessante, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. O que é que ele está fazendo aqui a comparação? Todo pecado é pecado. Está entendendo? Senhor? Sim. Então, voltando aqui ao ponto, verso 11, verso 12 agora. Assim falar e assim proceder, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, não e sim. Falando da culpa, você está entendendo o que nós estamos tratando aqui? Tratando-se da culpa, a resposta aqui é não. Não tem nível de pecado. Falando da culpa. Agora, falando de uma culpa legal, tá? Agora, consequências legais. Eu falei da culpa, agora eu vou falar de consequências. Neste sentido aqui, a resposta é sim. E eu vou explicar por quê. Todos reconhecemos que há diferença entre assassinato e calúnia. Não há uma diferença? De quem mata, tira a vida, e de quem calunia, levanta um falso contra a pessoa. E nós parece até uma ironia, mas não é. Mas nós falamos desse assunto por esses dias aqui, na escola dominical.
Então veja que até mesmo um assassinato pode ser classificado de culposo. Mas veja que a pessoa pode alegar que não foi intencional. Mas outro, ele pode qualificar como doloso. O doloso, ele é qualificado como intencional. A pessoa ela teve a intenção de fazer, teve a intenção de matar. Agora, estudando a palavra, você vai ver que em Israel, aquele que cometia homicídio doloso, você sabe qual era a regra? Ele deveria ser morto também. Para o que cometia homicídio culposo, havia uma outra regra. Até que os anciões, as autoridades julgassem o que havia cometido com provas, com alegações, havia uma cidade que eu acho que você já ouviu falar dessa cidade, a cidade chamada Cidade de Refúgio. Era onde as pessoas se refugiavam até que aquele julgamento ele fosse concluído. Isso está no livro de Números, capítulo de número 35, a partir do verso de número 9. Você vai observar e vai encontrar, justamente esses acontecimentos. Porque os pecados por ignorância também eles tinham na palavra de Deus. Deus ele conhece o homem, conhece os seus desígnios. Deus conhece o homem porque Deus criou o homem. Deus também conhece o homem porque através do pecado Deus também conhece como o homem é. Deus sabendo como o homem é, Deus vai colocar regras. Você vai observar que até os pecados cometidos por ignorância, a pessoa, ela diz assim, eu fiz, mas eu não sabia. Ignorância aqui é a pessoa não ter conhecimento, ela não sabia. Ele também tinha punição. E segundo o texto, quando a gente passa a ler o livro de Números, ele tinha menos severidade, era menos severo, mas tinha punição. Você está entendendo por que a resposta foi não e sim? Porque tem que se analisar o que foi feito. E Deus ele é tão justo, que Ele sabe estudar e julgar caso a caso. Por isso que a gente não pode ter uma régua na igreja. Eu estou falando os homens. Tem homens que têm régua e dizem assim, se não for do meu jeito, não, do seu jeito, é você que dá jeito no pecado e no pecador? Não. Você pode ser referência, você não comete aquilo, você se desvia do caminho do mal, mas quem dá jeito é a palavra. A palavra, ela vai colocando uma régua, vai colocando uma linha, e ela vai fazendo com que o homem ande em direção a Deus através das suas atitudes. Então, eu falei aqui não e sim, mas tratando-se de níveis de pecado, falando dos níveis de pecado no Novo Testamento, olha que interessante que eu vou ler para vocês aqui, João, capítulo de número 19, verso 11. Põe na tela para nós, Depois já abra Mateus capítulo 5, versículo 19, e depois capítulo 23, verso 23. Já vai deixando aí, sabe aqueles marcadores de Bíblia? Eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Olha só, respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse o quê? Se fosse o quê? Mas aquele que entregou a ti
é maior, entregou a ti maior. Quem está falando? Jesus. Níveis de pecado. É mais ou menos assim. Jesus, ele está olhando, e com o seu olhar clínico, ele consegue enxergar o que praticamos. O problema são as práticas. Tem pessoas que praticam mais, e tem pessoas que praticam, eu não estou ouvindo, menos. Mas todos praticam pecado. Eu vou conjecturar aqui, porque se eu tiver que entrar no mérito, eu vou ter que explicar. Olha só, parece que Jesus está olhando aquela autoridade que conversava com ele e falando justamente desse traidor que entregou Jesus, dizendo o seguinte: talvez ele tivesse mandado matar pessoas. Tem pessoas que elas não pecam com as mãos, mas elas mandam matar, mandam prejudicar, mandam. Você já pensou se tivéssemos aqui que tratar desse tipo de prática de pecado, mas mandou, e quem fez? Quem pecou mais? Quem mandou ou quem fez? Você está entendendo que por que é não e sim? No Novo Testamento, Mateus capítulo de número 5, quem abriu? Verso 19, outro já abra também Mateus 23. Mateus capítulo 5, verso 19. Põe na tela. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Olha o que Jesus deixa entender aqui. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Jesus está sugerindo aqui, capítulo 23, enquanto você abre, verso 23, que há aqui mandamentos maiores e menores, e há pecados piores, que eu acabei de falar agora, do que os outros. 23. Ai de vós, olha que coisa séria, você que me assiste agora, e você exerce autoridade sobre o povo de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Jesus vai falar o juízo, a misericórdia e a fé. Uma ordem tríplice. Jesus vai dizer assim, ó: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está dizendo que ninguém... Bom, eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou ter que explicar. Todos aqui, graças a Deus, são libertos e entendem a palavra, né? As suas atribuições para com Deus, né? Veja bem, o Senhor aqui está sugerindo que há mandamentos maiores e menores, e há pecados piores e os outros. Olha só, Tiago capítulo de número 3. Eu vou ler só esse versículo e nós vamos concluir, tá bom? Vamos deixar outras perguntas para o próximo culto, se Deus permitir. Na tela, por favor, Tiago capítulo 3, é o verso 1. Meus irmãos, muitos de vós, está escrito isso mesmo? Não sejam
sabendo o quê? Por quê? Por quê? Você está vendo que a resposta da pergunta é não e sim? Porque todo aquele que ensina, todo aquele que conhece, lembra do que Jesus chamava os fariseus, que eram conhecedores, conheciam, sabiam, tinham conhecimento. É por isso que a partir de hoje, se você cometer tais práticas, você não é mais inocente. Agora, o juízo é maior para quem conhece e ensina, porque para quem ensina, ele tem que ser espelho, referência. Sabe aquele que gosta de pregar? Que gosta de falar uma mensagem? Sabe aquele que gosta de ensinar? Ou até às vezes ele pega o cajado e diz assim: pastor, deixa eu dar uma pegadinha nesse cajado hoje aqui para poder falar uma coisa aqui, aproveitar. O juízo vai ser muito maior. Você entendeu por que é não ensino? Porque quem fala tem que tomar muito cuidado. Porque o nosso sim aqui tem que ser sim. E eu entendo que todo pecado cometido, ele é sério, irmão. Não é brincadeira. Todo pecado é sério, mas em termos de consequência, os pecados podem ter efeitos diversos, diferentes. Talvez aquele irmãozinho que senta para ouvir, se praticar o pecado, e aquele que ensina comete o mesmo pecado, a consequência pode ser diferente, pode se diferir. Por quê? Porque quem ensina tem que ser referência. Isso é muito sério. Então, respondendo ao que temos indagado, existem níveis de pecado? Sim, não. Pastor, qual é o pior de todos os pecados? Todos os pecados são piores. Todos os pecados são ruins. Mas ainda bem que Jesus Cristo, para todos que se arrependem, Ele é a mão que levanta o caído, a oportunidade para quem se arrepende, dizendo: me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ele é a oportunidade para o aflito. Ele é a voz que ecoa na madrugada das inquietações da vida. Quando estamos inquietos, quando a consciência diz: você pecou, você transgrediu, você errou. Ele é a voz que te chama de volta. Porque quando Pedro cometeu aquele pecado, Jesus foi atrás dele e deu a segunda chance para que ele fosse erguido. E quem foi Pedro, irmãos? Porque Jesus disse: Pedro, no dia que tu te converteres. E Pedro, quando se converteu, e ele foi cheio do Espírito Santo, em uma só ministração de Pedro, irmão, uma pregação só, de quem Jesus foi lá e resgatou e disse assim: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos.
com uma ministração, mais de 3.000 almas. Por que mais de 3.000 almas? Porque naquele tempo só se contavam homens, não se contabilizava mulheres e também crianças. Porque Pedro era o quê? Qual era o ofício de Pedro? Com o que Pedro trabalhava quando Jesus foi atrás dele? Era pescador. Como é que o pescador pesca no mar? Ele pesca de vara? Ou pesca lançando a rede? Quando Pedro lançou a rede do Evangelho, aleluia, irmão, estou sentindo uma coisa maravilhosa aqui nesta noite, falando estas palavras a você. Quando ele lançou a rede, mais de 3.000 peixes, porque Jesus disse para ele: Pedro, você é pescador de peixe, mas eu vou te fazer pescador de almas, pescador de homens. É isso que Jesus faz com quem se desvia do mal e do pecado. Eu sou Paulo Pires e eu te espero no próximo culto.